Bom dia, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. E aí, vamos dar continuidade às nossas aulinhas. Bom, galera, aula 2, campo elétrico e corrente elétrica. Prepara o livro aí, que a gente vai acompanhar ele, o material de estudo, a água e vamos começar. Ok, turma, seguindo aqui, página 15, campo elétrico. Galerinha, como a gente viu na aula passada, os processos de eletrização, a gente viu que quando nós temos cargas de sinais opostos, vai surgir entre eles uma força, né? Uma força elétrica. Pois bem, essa força, galera, é uma força assim que ela existe, né? Ela funciona à distância, né? E aí temos um pequeno problema. Essa força atua à distância e é uma coisa invisível, né? Como que a gente vai estudar isso? Como que a gente vai analisar isso? Então, foi desenvolvida essa ideia de campo elétrico. O que é campo elétrico? Vai ser uma região ao redor de qualquer corpo eletrizado. O que isso significa? Que se um corpo tiver carga, independente se for carga positiva ou carga negativa, ao redor dele existirá um campo elétrico. E esse campo vai interagir com tudo o que tem carga. Ou seja, é por causa do campo elétrico que a força de atração e repulsão vai aparecer, vai existir. Pois bem, e aí entra aquele problema. Como vamos analisar o campo elétrico, sendo que ele é invisível aos nossos olhos? Então, uma forma que foi desenvolvida para análise e estudo foram as linhas de força. O que são essas linhas? Nada mais é que a representação do campo elétrico ao redor, né, no entorno dessas cargas. Ok? Essa linha vai indicar a direção e sentido, né, do campo, e quanto maior o número de linhas que você tiver, maior será a intensidade do campo elétrico, ou seja, o campo elétrico naquela região será mais forte. Ok, turma, nós vimos que existem duas cargas. O corpo pode ser, né, carregado, eletrizado, né, de duas formas. Ou ele pode ser positivamente carregado ou negativamente carregado. Sendo assim, como será esse campo elétrico? Como será essa região ao redor de um corpo carregado positivamente e de um corpo carregado negativamente? Vai ter apenas uma diferença. E qual que é? O sentido da linha. Olha só, se um corpo for positivamente carregado, o campo elétrico, ou seja, as linhas de força que, né, estamos usando para representar o campo elétrico, vão apontar para fora da carga, fora do corpo, né, do corpo eletrizado. Sendo, sendo assim, nós chamamos esse campo, né, de campo de afastamento, ou seja, as linhas estão saindo, estão indo embora, ok? E aqui, ó, eu botei duas imagens para você. Lembra que eu falei aqui no slide anterior? Quanto maior o número de linhas, maior a intensidade do campo elétrico, ou seja, maior a carga que este corpo terá. Então, ou seja, ó, aqui à esquerda você vê que o corpo tem 3, 6, 8 linhas, né? Enquanto o corpo positivamente carregado à direita tem muito mais que 8 linhas. Então, ou seja, qual desses dois corpos tem maior carga? O corpo da direita, beleza? E para o corpo negativamente carregado, a única diferença é, ao invés dessas linhas apontarem para fora do corpo, essas linhas agora vão apontar para dentro do corpo, na direção do corpo, tá? Sendo assim, nós chamamos o campo elétrico de um corpo carregado negativamente, né, um corpo, desculpa,
de uma carga negativa, o campo elétrico nós chamamos de campo de aproximação. Tá? Campo de afastamento e campo de aproximação são apenas apelidos, tá? Não é nome oficial nem nada. Mas só memorizar isso. Se a carga do corpo for positiva, as linhas apontam para fora. Se a carga do corpo for negativa, as linhas apontam para dentro. Show de bola, galerinha? Então vamos seguir. Aí, galerinha, se você for olhar na página 16, tem um quadrinho de curiosidade que fala da blindagem eletrostática. O que de acho é isso? Galerinha, é quando você vai ter na região interna de um corpo eletrizado um campo elétrico nulo, ou seja, o campo elétrico é zero. Na hora de você desenhar linhas, aquela região não terá linha nenhuma, né? E por que que isso é importante? Porque a gente vai estudar corrente elétrica daqui a pouco, né? Aí, assim, mas já adiantando, corrente elétrica são cargas em movimento, né? Em movimento ordenado, né? Então, o que acontece? Essas cargas, elas só vão caminhar, né? Onde tem campo, tá? Então, ou seja, como você não tem campo elétrico no interior de um corpo, a corrente elétrica não pode passar por dentro. Tem que passar por onde? Por fora. Então, olha só. Se você for olhar o desenho do livro, a gente tem um avião, né? Que o avião toma um raio, né? E não acontece nada. O avião está representado aqui pelo carro também. Por exemplo, ó, se você está numa tempestade, raio e tudo, o local mais seguro que você pode ficar é no interior do automóvel. Porque vai ficar o quê? Você vai ter uma blindagem ali, né? Você vai ficar isolado, seguro, né? Olha só a figura aqui da esquerda. Uma descarga elétrica acerta o carro. Como você não tem campo elétrico no interior do carro, no interior do veículo, o que acontece? Essa corrente elétrica, essas cargas, não podem passar pelo interior. Então o que? Passa por fora e atinge o solo. Idem para a figura da direita, olha só. A gente tem ele está dentro de uma gaiola, né? Que adiantando para vocês, isso aqui é uma gaiola de Faraday, que é exatamente a mesma coisa. No interior dela você não tem campo elétrico, então se você dá uma descarga nessa gaiola, é igualzinho à figura da esquerda. Essa corrente elétrica passa pela superfície e é descarregada no solo. Belezinha, galera? Blindagem eletrostática é isso. Ok, galerinha, aí os exercícios referentes a essa parte que estão na página 16, vocês podem fazer todos eles, tá? Do exercício 1 até o exercício 6. Qualquer dúvida, só mandar lá no sala de aula. Ok, turma. Se você for seguir aqui para a página 17, nós vamos começar a falar de corrente elétrica. Mas antes disso, vamos dar aqui uma leve introdução do que são condutores e isolantes. Condutores, pessoal, é todo aquele material na quais os elétrons encontram baixa resistência ao seu trânsito. Ou seja, se você tem um elétron naquele material, ele pode o quê? Se deslocar sobre aquele material sem dificuldade, tá? Exemplos desses materiais, no geral, metais, alumínio, ferro, aço inox, cobre, prata, etc. O corpo humano, né? O corpo humano é um condutor de eletricidade, né? Por isso que fala que quando a gente é criança e tudo, não enfia o dedo na tomada, né? Exatamente. E a água, né? A água, acho que todo mundo sabe, como é que fala? É sabedoria comum, né? Que a água conduz a eletricidade. E o que é um material isolante ou dielétrico? É exatamente o oposto de um condutor. É aquele material onde os elétrons não têm essa liberdade de movimento. Quando você coloca um elétron naquele material, ou ele não se movimenta, ou a movimentação dele é muito baixa,
né? Ele se desloca muito pouco. E quais são exemplos de um material isolante? Plástico, madeira, isopor, vidro, lã, cerâmica. Você pode falar borracha também, né? E água destilada. Por que eu botei água destilada aqui? É só por curiosidade. Água destilada, também chamada de água pura, ela vai ter uma resistência à passagem desses elétrons muito grande. E por isso ela é considerada um excelente isolante, tá? Mas a água destilada só é possível através de um tratamento, né? Você não acha água pura aí, como é que fala, aí na natureza, né? Você faz um processo químico nela, né, para deixar a água pura. Ok? Vamos seguir. Então vamos lá, corrente elétrica, que nós vamos representar pela letra I minúscula. Como eu já tinha adiantado, né, é o movimento ordenado de cargas elétricas, né? E que cargas são essas? Os elétrons, as cargas negativas, tá? E esse movimento só é possível em materiais condutores. Por que condutores? Eu acabei de explicar. Materiais condutores, né, possuem que baixa resistência, ou seja, esses elétrons livres podem se mover livremente por esse condutor, né, sem problemas, tá? Aí, olha só, nós temos aqui a... Mas aí vamos lá, por que esse nome, né, elétrons livres? Como a gente viu na aula passada, o átomo é composto de quê? Núcleo e elétrons que estão o quê? Orbitando esse núcleo, certo? Aí, eu não sei se vocês já viram isso em química, mas existem as camadas de valência. Ou seja, é como, fazendo uma analogia ao sistema solar. O núcleo é o Sol e os planetas são os elétrons. Aí existem elétrons que estão mais próximos do núcleo, como Mercúrio, Vênus, né? E elétrons que estão afastados do núcleo, como Urano, Netuno. Aí o que acaba acontecendo? Você pode retirar elétrons dessas camadas? Pode. E aí, de qual camada que você vai tirar? Geralmente o que? Das mais afastadas, que não precisa de tanta energia para isso. Por isso a gente fala que esses elétrons são os elétrons livres, que basta um pouco de energia que eles saem e começam a se mover livremente pelo condutor, tá? E eles se movem de forma desordenada ou aleatória, como está aqui na figura da esquerda, né? Ou seja, se você tem um metal, né, aí na sua mesa, né, aí direitinho, né, sem nada, você tem elétrons livres ali em movimento desordenado, sem problema nenhum. Mas a partir do momento em que você liga nesse metal numa bateria, o que acaba acontecendo? Você acaba criando um movimento ordenado desses elétrons. Opa, movimento ordenado, você está gerando o quê? Uma corrente elétrica. Beleza, gente? Ok, turma. Bom, você já deve ter entendido. Cargas negativas, né? Ou seja, os elétrons em movimento ordenado, gera corrente elétrica. Perfeito. Mas aí, na hora de você representar isso no papel, para que sentido, né? Ou seja, você coloca esses elétrons em qual sentido, né? Ou seja, para qual, na hora de você for representar uma seta, para onde, né? Aí, galera, nós temos dois sentidos, o sentido convencional e o real. Pois bem, a gente tem aqui uma bateria, né? Com um polo positivo e um polo negativo. Ela está conectada a dois fios condutores e esses fios condutores estão conectados a uma lâmpada. Pois bem, galera, no começo do estudo de corrente elétrica, era de conhecimento geral, né? Era tipo, assim, era adotado na época que
Ou seja, nós temos corrente elétrica, então as cargas positivas estão se deslocando. Ou seja, na época acreditava-se que eram as cargas positivas as responsáveis pelo surgimento da corrente elétrica, né? Eles já tinham essa noção de que essas cargas em movimento geram corrente elétrica, só que eles não sabiam qual carga, né, era responsável. Aí eles acabaram adotando, né, a carga positiva. Então, todos os estudos, todas as análises que foram feitas naquela época foram com o quê? Considerando o movimento das cargas positivas. Pois bem, a gente acabou de ver que são as cargas negativas, né? Então, foi exatamente o que aconteceu na época. Né? A tecnologia foi melhorando, novos cientistas foram aparecendo, e aí eles descobriram que, opa, a gente estava analisando tudo errado, não é a carga positiva que se desloca. Ou seja, eles estavam sempre analisando a seta azul, ó. A carga sai do polo positivo e vai em direção ao polo negativo, né? Aí eles viram e falaram, opa, negativo, não é isso não. É exatamente o contrário. São os elétrons, as cargas negativas que se deslocam. Ou seja, saem do polo negativo e vão até o polo positivo. Então, ou seja, o sentido real das cargas é a seta verde, né? E aí gerou um problema. E agora, o que a gente faz? Porque todos os estudos, todas as análises, todos os livros, artigos, tudo da época estava no sentido azul, ou seja, no sentido convencional, né? E agora? Então, ou seja, para evitar uma dor de cabeça, né, foi-se mantido o sentido azul, tá? Ou seja, por isso recebe esse nome, sentido convencional, porque já era o sentido que tinha sido adotado desde lá de trás. Só que nós sabemos que o sentido real, ou seja, as cargas estão se deslocando no sentido verde, tá? Então, galera, quando você for fazer o estudo, tenha sempre isso em mente, tá? Ou seja, os elétrons se movem o quê? Do polo negativo para o polo positivo. Ou seja, se você vê no seu livro, em um exercício, né, qualquer, que o movimento da corrente elétrica está saindo do positivo para o negativo, não é que está errado. Na verdade, ele está o que usando o sentido convencional. Tranquilo? Beleza? Então, galera, vamos seguir aqui. A corrente elétrica, ela vai gerar algumas consequências, né? Ou seja, alguns efeitos. E quais são? O primeiro que a gente vai estudar aqui é o chamado efeito Joule, ou efeito térmico. Como que isso funciona? Seguinte, a passagem dos elétrons no interior de um material provoca o aumento de agitação dos átomos desse material. Isso, né, qual a consequência disso? Vai gerar calor, ou seja, esse material vai esquentar. Olha só, olha o que nós temos aqui, ó. Nós temos um fio laranja, um fio condutor, né? Aí, vamos lá, para manter a ideia, vamos lá. Laranja, o que vem, um metal laranja que vem à sua mente? Cobre. Então vamos considerar esse fio de cobre. Nós temos aqui, ó, os átomos de cobre, ó, né, aqui, ó, que estão representados pelas cargas positivas, né? E aí o que acontece? Os elétrons passam pelo cobre, né? Esses pontinhos pretos aí, ó, são os elétrons. Aí o que acaba acontecendo? Os elétrons vão passando e aí vão batendo nos átomos de cobre. Ó, quer uma analogia, um exemplo prático? Começa a bater palma aí. Aí começa a bater palma com força, vai batendo, né? O que vai acontecer daqui a um tempo? A sua mão vai esquentar.
É a mesma coisa. Os elétrons vão batendo nos átomos e aí o que? Começa a gerar calor, né? Os átomos vão se agitando e isso gera calor, ó. Ó a representação aqui da fumacinha, ou seja, o cobre esquentando. Isso está gerando calor. Opa! Aí os cientistas da época viram que, opa, a gente pode usar isso aqui como algum equipamento. Exemplo, olha aí, temos o secador de cabelo, o chuveiro elétrico, a chapinha, né? As meninas principalmente que já conhecem, e o ferro de passar roupa. O princípio de funcionamento desses quatro é exatamente o mesmo. Olha só, no secador de cabelo, você vai ter o seu fio condutor lá dentro, né? Que ao você conectar ele à rede elétrica, os elétrons, né, a corrente elétrica vai passar por esse fio, vai esquentar, e aí o que? Tem um ventilador lá dentro que o ar, ao entrar em contato com esse fio, vai esquentar e esse ar quente vai ser o que? Jogado no seu cabelo. O chuveiro, mesma coisa. Lá dentro você vai ter esse fio, esse fio vai esquentar, esse fio está em contato com a água, vai esquentar a água vai sair, né? E vai cair quentinho na sua cabeça. Chapinha, mesma coisa. Vai esquentar essas chapas de metal que tem na ponta, essas chapas vão esquentar, e aí o que acontece? Ao você passar no cabelo, esse calor é transferido para o cabelo. E o ferro de passar a mesma coisa. Dentro dele ali tem o que? Esse fio vai esquentar, como está em contato com essa chapa de metal do ferro, vai esquentar a chapa e com isso você pode passar a sua roupa. Outro efeito, o efeito luminoso. Quando a corrente elétrica passar por um filamento, né, que é um fio pequenininho, né, ou seja, um fio muito pequeno, ou por um gás rarefeito, o que acontece? Esse filamento ou gás vai o que? Emitir luz. A lâmpada incandescente e a fluorescente são os principais exemplos disso, né? Aí o que acontece? Ó, você tem uma lâmpada incandescente, você tem o filamento, tá lá ele bonitinho. Ao passar corrente elétrica por ali, esse filamento vai o quê? Vai começar a esquentar e, consequentemente, vai começar a brilhar, produzindo luz. E o fluorescente, exatamente a mesma coisa. Você tem o gás lá dentro, aí ao passar corrente elétrica ali, esse gás vai começar o quê? A brilhar, e sendo assim emitindo luz. Ok? Aí, galera, o último efeito para encerrar nossa aula de hoje, efeito magnético. Corrente elétrica, né? Ou seja, eletricidade e magnetismo são duas grandezas físicas que estão caminhando lado a lado, né? Mas não se preocupe que magnetismo a gente vai ver com mais detalhes lá na frente, tá? Mas o que eu quero dizer aqui? O efeito magnético é causado. Quando nós temos um fio metálico e passa corrente elétrica por esse fio vai começar o quê? A adquirir propriedades magnéticas, né? E aí, com essa, ou seja, vamos lá, é como se você conseguisse produzir ali um ímã, né? Por isso que a gente conseguiu desenvolver um eletroímã. Por que esse nome? Eletricidade, ímã, magnetismo. Ou seja, quando a gente passa corrente elétrica, a gente vai conseguir gerar um ímã. E a principal aplicação assim que no nosso dia a dia são essas trancas magnéticas, né? Que nos prédios assim mais modernos você já deve ter visto essa imagem, né? Que a porta ali de vidro ela fecha só de encostar. Como isso é possível? Dentro ali, ó, do que está na parede, tem fios, né? E aí nesse fio passa corrente elétrica. Ao passar corrente elétrica gera ali um campo magnético, ou seja, é gerado um ímã. Aí, ao você encostar o outro metal nele, eles vão que grudar, como um ímã de geladeira, né? Sendo assim, você vai trancar.
Aí, quando você desliga a corrente elétrica passando por esse fio, essa propriedade magnética é apagada. E com isso a porta abre. Aí é como se você tivesse dois pedaços de metal, né? Ali, sabe? Aí não, eles deixam de ser ímã e com isso você consegue abrir, tá? Então, galerinha, ó, efeito magnético. Ao passar corrente elétrica, gera propriedade magnética e, consequentemente, né, se você tem um eletroímã, você cria um ímã, uma região magnética que vai grudar, né, os metais, possibilitando que eles fiquem ali juntos, tá bom? Bom, turma, fecho por aqui e vamos ver os exercícios. Galerinha, página 19. Vocês podem fazer todos os exercícios do 1 até o 5. Aí, turma, de novo, os exercícios 6, 7, 8 e 9 são exercícios de conta. De novo, eu vou focar mais em teoria com vocês, tá? Eu entendo que a parte de conta é importante e tudo, só que eu acho muito trabalhoso, né, para vocês, né? E eu vou deixar para cobrar isso só quando vocês chegarem no ensino médio, tá? Mas aí, de novo, relembrando, não vou cobrar nada de conta de vocês em exercício valendo ponto, em prova, teste, de jeito nenhum. Sempre serão questões teóricas. E galera, quem se interessar em fazer as contas, pode estudar, pode fazer lá, tentar fazer os exercícios. Teve dúvida, pode perguntar que eu vou ter o maior prazer de responder, tá? Mas, de novo, fica a seu critério querer estudar a parte das contas ou não, tá bom? Turma, fico por aqui, espero que tenham gostado dessa aula. Sem mais delongas, porque senão essa aula vai ficar enorme. Bons estudos, um abraço e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.